Olá, turminha, vamos fazer nossa aula de história. A cidadania no passado e essa cidadania a partir do século XX. A cidadania percorreu um longo caminho para se consolidar. Em cada local, ela tinha suas características, né? Assim que começou a se falar em cidadania, lá com a Revolução Francesa, como está escrito aqui abaixo, nem todos começaram com a cidadania assim 100%, com todos os direitos para todos, né? Em cada lugar tinha suas regras, ela foi começando aos poucos, para depois tomar conta de tudo, para depois realmente estar em todos os lugares, que ainda hoje tem lugares que não tem por completo. Período colonial. No Brasil, entre 1530 a 1822, era um regime que não se considerava a questão da cidadania de jeito nenhum, né? Ela começou com a Revolução Francesa, a cidadania. Então, neste período, pelo fato dos portugueses, né, de ser o rei de Portugal aqui que mandava, e ser um regime absolutista, isso é, só o rei mandava, homens e mulheres eram seus súditos, eles só obedeciam, não participavam das decisões do governo. Outro fator que atrapalhava muito o desenvolvimento da cidadania era o analfabetismo, né? Pessoas que não sabiam ler, não entendiam nada do que estava escrito, então sempre eram manipulados. E a escravidão também atrapalhou muito. Os escravos, especialmente os africanos, eram obrigados a trabalhar sem direito a receber nada em troca e eram tratados como propriedades do senhor, como objetos. Trabalhavam por longas horas e recebiam castigos físicos. Período imperial. A independência do Brasil em 1822 não alterou muito em relação à cidadania, né? Isso não é só porque o Brasil ficou independente que a cidadania era maravilhosa, era realmente colocada em prática. Em 1824, o governo proclamou uma constituição que regulava os direitos políticos e o direito ao voto, mas ainda a um determinado grupo, né? A determinados grupos, não era para todos, que não eram todos que podiam participar, não eram todos que podiam votar. Quem foi autorizado? Homens acima de 25 anos, somente eles. Mulheres nem pensar, menos que isso também não podia votar nem homens. Proclamação da República. Alterou a forma do governo, que era monarquia e passou a ser republicano. Mas os direitos ainda não eram de todos os cidadãos. O poder de decisão ainda continuava nas mãos dos grandes proprietários de terra, na época chamado de os coronéis. A Constituição Republicana de 1891 instituiu os poderes executivo, que nós já vimos, né, esses poderes lá em ciências sociais também, executivo, legislativo e judiciário, e trouxe o direito ao voto, mas analfabetos ainda não podiam votar. Assim sendo, a primeira eleição para presidente em 1894 contou com apenas 2,2% da população, porque os analfabetos não podiam votar e era muito grande o número de analfabetos. O que era o coronelismo e o voto, né? Que era um a ver com o outro. Existia o chamado voto cabresto. O que é isso? Como os proprietários de terra detinham o poder, né, os coronéis, e o voto não era secreto, as pessoas votavam na frente dos coronéis, dos donos lá de terra, né? Então, eles obrigavam as pessoas a votar em candidatos que eles escolhiam, que os coronéis escolhiam. A pessoa vai votar, ele prometia um monte de coisa, ia lá e votava, ele via que a pessoa estava votando ou não, porque o voto não era secreto, então eles podiam fazer isso, né? Prometia vaga em escola, uma carta de apresentação de emprego, entre outras coisas que nem sempre eram cumpridas, mas as pessoas eram obrigadas a votar neles ou em quem eles escolhiam. Responder algumas perguntinhas aí sobre essas questões que nós vimos agora, que é bem pouquinho, da página 136 a 138, né? Alguns exercícios aí, bem pouquinhos e bem rapidinhos de responder. E vamos ver mais uma parte aqui. Cidadania a partir do século XX. Vamos ver o que mudou agora. Nas primeiras décadas do século XX, teve como presidente da República os candidatos de São Paulo,
que era o estado produtor de café, e Minas, que era o produtor de leite, né? Eram os estados mais assim importantes, e que deu origem à política do café com leite. Uma parte aí da história que nós vamos ver depois também. Getúlio Vargas, em 1930, assumiu o poder com a chamada Revolução de 1930, o que colocando fim ao mandato de Washington Luiz, o último presidente dessa política aí do café com leite, né? A política chamada café com leite. Ao tomar posse, Getúlio, para conquistar a simpatia do povo, criou o Ministério do Trabalho e assinou várias leis para regulamentar os direitos dos trabalhadores e patrões, que os trabalhadores quase não tinham direito, trabalhavam muitas horas, sem férias remuneradas, e Getúlio, conseguiu algumas leis aí que beneficiassem os trabalhadores. Em 1930, São Paulo manipulava o resultado das eleições ainda por meio do voto cabresto, que é aquele que nós vimos lá, onde as pessoas votavam na frente dos coronéis. A partir da Revolução de 1930, Getúlio assumiu o controle do país. São Paulo não se conformou em perder poder, porque ele tinha muito poder por causa da política, e começou um movimento antigelutista, né? Anti-Getúlio Vargas. Eles não queriam mais esse tipo de governo. Getúlio, então, convocou uma Assembleia Constituinte. A Constituição de 1934, o que ele conseguiu com essa Constituição? O voto ser secreto, a mulher ter direito ao voto, que é o voto feminino, e jornada de trabalho de 8 horas, que antes era de 16, férias remunerada, né? Quer dizer, a pessoa está de férias e mesmo assim recebe, coisa que não acontecia, e menores de 14 anos não podem trabalhar, tem só que estudar. Aí, em 1937, devia ter sido feita eleições diretas para escolher o sucessor de Getúlio, mas ele não deixou o cargo. Um ato que foi considerado um golpe de Estado. Ele permaneceu. Em 1943, entrou em vigor a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, né? Foi realmente consolidada essas leis, agora essas leis existem, essas leis têm que ser cumpridas, né? A CLT, ao que a gente conhece agora também, a gente fala assim, é registrado na CLT, nós temos lá a carteira de trabalho, assim como nós vimos no capítulo passado, a carteira de trabalho, onde se registra o funcionário e ele tem todos os seus direitos, tem que ter todos os seus direitos cumpridos, como só 8 horas de jornada e férias remunerada. É uma das obrigações que os patrões têm com os empregados. De 1945 a 1964, foi um período em que houve a democratização, né? Começou a ter mais. Uma nova Constituição entrou em vigor em 1946. Igualdade de todos perante a lei. Foi consolidado direito ao voto secreto para alfabetizados e maior de 18 anos. A liberdade de pensamento e credo religioso, isso é, a pessoa tem direito de se expressar, liberdade de pensar, o que não tinha antes, né? O que não tínhamos lá na época dos militares. Agora, com essa Constituição, a pessoa tem o direito de falar o que pensa, de expor aquilo que ela pensa, seja qual for o assunto. E também da religião, o que era muito imposto, proibido antes, né? Agora com essa Constituição, a pessoa tem o direito de se expor e tem o direito de escolher o seu credo religioso, isso é a sua religião. Militares no poder em 1964. Os militares tomaram o poder. Ao tomar o poder, eles instituíram um governo marcado por restrições, isso é, tudo isso que tinha direito não teve mais. Restrições à liberdade e pelo autoritarismo, não tinha mais liberdade e eles impunham o autoritarismo, só eles mandavam, eles que impunham as leis, eles que obrigavam as pessoas a fazer
tudo o que eles achavam correto. Ok, pessoal? Essa foi a época dos militares. Fazer os exercícios da página 143 a 145. Qualquer dúvida, pergunte para lá no chat. Estudem bastante. Beijos!